Oi, meu nome é Vicente Guimarães, bem-vindos aqui de volta ao meu canal no YouTube. Eu sou doutor em economia e fundador da VG Research. O tema do vídeo de hoje é como ter uma renda mensal de R$5.000. Então se liga aí que tá bem legal. Se esse tema te interessa, já deixa aí a sua curtida, tá? Também compartilhe o vídeo com seus amigos e redes sociais, caso você acredite que o vídeo vai agregar conhecimento para eles. E não se esqueça, se inscreva no canal e ative aqui o sininho da notificação. Então, o que eu estou falando nesse vídeo? Eu estou falando sobre ter uma renda mensal de R$5.000 em renda passiva. Você sabe o que é renda passiva? Renda passiva é aquele tipo de renda que você não precisa dedicar o seu tempo, o seu trabalho para obtê-la. A renda ativa, por outro lado, é a renda do seu trabalho, é a renda normal, do seu dia a dia, que exige tempo, suor, esforço físico ou mental. Agora imagine se você ganhasse R$5.000 por mês sem ter que fazer nada. Isso é renda passiva. Muitos aqui já teriam até a sua liberdade financeira, ou no mínimo estariam muito perto dela. Liberdade financeira ocorre quando a sua renda passiva é superior às suas necessidades de gastos pessoais e também da sua família. Ou seja, você pode deixar de trabalhar, ou trabalhar menos, ou trabalhar naquilo que você mais gosta. Ou ainda pode passar mais tempo com a sua família, com seus amigos, fazer seus hobbies preferidos, como pescar, nadar, viajar, andar de bicicleta, não sei, tá? Mas nada, obviamente, vem de forma muito fácil no mundo dos investimentos. Chegar à liberdade financeira não é um caminho rápido, nem fácil, mas é possível para todos vocês. Então vamos lá, vamos ao vídeo que está bem bacana. Então esse é o tema do vídeo de hoje, R$5.000 em dividendos. Vamos lá que esse vídeo está bem legal, tá imperdível. Qual o valor que eu preciso ter investido em ações ou fundos imobiliários para ter uma renda mensal de R$5.000? Com base nessa pergunta que eu recebi lá no Instagram, que eu estou fazendo esse vídeo. Muita gente me pergunta isso, né? Professor, quanto que eu tenho que ter investido para ter uma renda mensal de R$1.000? Uma renda mensal de R$2.000? Então, eu recebo sempre perguntas nesse sentido. Eu botei aqui R$5.000 como um exemplo. A forma que eu vou te ensinar aqui, você vai poder calcular para a renda mensal que você definir, ok? Então, como ensinamentos extras, temos aqui nesse vídeo o seguinte: a fórmula para você calcular o valor investido em ações e fundos imobiliários que você precisa ter para você chegar naquela renda passiva. Tá? Então, vou botar uma formulazinha bem simples que você vai poder usar aí para calcular qual o valor que você vai ter que ter investido com base no seu dividend yield médio da carteira. Além disso, eu vou dar para vocês aí de lambuja uma lista das ações com maior dividendo médio nos últimos 5 anos. Isso já vai ajudar bastante você aí no seu estudo, nas suas análises, ok? Lembrando que não se trata de recomendação de compra de nenhum ativo desse aí, ok? Vamos lá então? Então vou falar aqui de ações. A fórmula para o valor investido é essa daí, ó. O valor que você tem que ter investido vai ser igual à renda mensal que você deseja vezes 12. Por que 12, Vicente? Porque para você ter a sua renda anual, tá? Então, valor investido igual à renda anual dividido pelo dividend yield médio da sua carteira. Então, o dividend yield médio, a gente vai ver que é um indicador muito importante para você determinar o valor que você tem que ter investido. Agora imagina que a sua carteira tem ali uma conformação parecida com o Ibovespa. Você tem ativos ali de crescimento, ativos de dividendos, small caps e tal. E você tem ali, em média, né, um resultado parecido com o Ibovespa em termos de valorização, em termos de dividendo. O dividendo médio do Ibovespa é isso aí, ó. No Ibovespa, que é o índice das ações mais negociadas da Bolsa de Valores do Brasil, o dividend yield médio das empresas que compõem é de 3,79%, quase 3,8%, né? Isso medido em junho de 2020, tá? Então, se você está vendo esse vídeo depois aí, fica ligado que essa média é de junho de 2020. O que eu faço então com esse 3,79%? Eu vou calcular qual o valor investido para ter uma renda de R$5.000, beleza? Então, vou usar aquela formuleta lá que eu te ensinei, ó. Valor investido igual a renda mensal, que vai ser 5.000 vezes 12, dividido pelo dividend yield médio da carteira. Vamos supor, então, que a sua carteira tem um dividend yield médio parecido com o do Ibovespa, tá bom? Para fins de exemplo.
Então vamos lá. Como é que vai ficar? Valor investido igual 5 mil, que é a renda mensal que você pretende ter, vezes 12, dividido pelo dividend yield médio, que é 3,79. Aí fica fácil, né? Vai dar 60 mil, que é 5 mil vezes 12, dividido por 3,79, vai dar R$1.580.000. Na verdade, R$1.580.000. Então, para você ter uma renda de R$5.000, se você tiver um dividend yield médio de 3,79, você tem que ter investidos R$1.580.000. Beleza? Então, você pode, aqui nessa fórmula, pegar esses 5 mil aqui, pode colocar 2 mil, R$1.000, pode colocar a renda mensal que você deseja, aí você vai ter uma estimativa do valor investido, ok? Só que o dividend yield médio, aqui eu peguei um dividend yield médio de uma carteira ali ligada ao Ibovespa. Se você tiver um foco mais em dividendos, você pode ter um resultado diferenciado. Por exemplo, essa aqui é a tabela que eu prometi lá no começo do vídeo. É a tabela com as ações com maior dividend yield médio nos últimos 5 anos, que são as seguintes: Taesa, com 10,1%, Qualicorp, 8,9%, Geração Paranapanema, GEPA 3, 8,6%, BB Seguridade, 8,3%, aí de novo a Geração Paranapanema, PN, 8,1%, Banrisul, BR, SR6, 7,9%, Tietê, 7,7%, Itaúsa, 7,4%, Whirlpool, 7,2% e a Transmissão Paulista, 7,0%. A média dessa carteira aí, das que pagam mais dividendos, é 8,1%. Tá? Então, vamos supor que a sua carteira só tem ações que pagam dividendos muito altos e a sua média da carteira é 8,1%. Então, vamos fazer um exemplo aqui ilustrativo, caso a sua carteira tenha um alto dividend yield médio, 8,1%. Nesse caso, vai ser a mesma conta, 5 mil vezes 12, você precisa de uma renda anual de R$60.000, dividido por 8,1%, vai dar um patrimônio de 740 mil. Então, para você ter R$5.000 com uma carteira de alto dividendo, você vai precisar de muito menos patrimônio investido, R$740 mil. Agora, lógico que isso aqui é uma abstração, né? Ninguém vai ter uma carteira com as melhores pagadoras de dividendos sempre. Agora, uma boa carteira de dividendos, ela consegue uma média de dividend yield de 6%. Tá? Uma boa carteira montada, bem montada, já há algum tempo rodando. Então, você consegue aí um dividend yield médio de 6%. Então, nesse caso aqui, a gente vai substituir lá embaixo, né, o 8,1 por 6%. Então, você vai ter uma necessidade de renda anual, que é a mesma, de R$60.000, para dividir por 12 e ter 5 mil por mês. Dividido por 6%, você vai ter que ter uma renda de R$1 milhão. Tá? Então, você precisa de R$1 milhão para ter uma renda mensal de R$5.000 com dividendos. Ok? Então, o que você percebe? O que varia na conta é o dividend yield médio. Quanto maior for o dividend yield médio, menor vai ser a necessidade de você ter um valor patrimonial aportado muito grande. Agora, vamos ver o seguinte, ações de crescimento. Imagina que você quer seguir uma filosofia de apostar, de investir em ações de crescimento. As chamadas ações de crescimento, geralmente, são aquelas que mais cresceram nos últimos anos e que atraem as atenções de muitos investidores por isso, virando aí as queridinhas dos investidores iniciantes. Apesar do crescimento passado não significar crescimento futuro, esses investidores acreditam que essas ações são o caminho mais rápido de riqueza. Ou seja, é uma visão de querer ficar rico e de não querer ficar livre. Então, como eu sempre falo, pessoal, patrimônio não paga conta. Não adianta ter um patrimônio muito grande que não gera renda. O que paga conta é renda passiva, é dinheiro no bolso. Valeu? Então, vamos pegar um exemplo para vocês. Aqui tem uma tabelinha com ações de crescimento. Tá? E o dividend yield médio nos últimos 5 anos. Então você vê aí, são ações que todo mundo conhece, Ambev, VEG, Magazine Luiza, B3, Rap Vida, Localiza, Raia Drogasil, Lojas Renner, Via Varejo, Equatorial, são ações que todo mundo considera ações de crescimento. A média do dividend yield delas é 1,6%. Então vamos pensar que você tem uma carteira focada nesse tipo de ação. Vamos ver agora então um exemplo onde hipoteticamente, teríamos uma carteira baseada em ações só de crescimento. Obviamente, o dividend yield médio da carteira vai ser muito menor, não é verdade? Então, é isso que a gente vai ver agora. Então, uma carteira de crescimento, o dividend yield médio de 1,6%. Qual seria o valor investido para você ter R$5.000 de renda mensal? Então, mesma coisa, 5 mil vezes 12, dividido por 1,6%, que é o dividend yield. Tá?
Então, vai ter 60 mil dividido por 1,6, vai dar 3.750.000 reais investidos para você ter uma renda média de 5 mil. Está mais ou menos entendendo onde eu quero chegar? Para você acumular 3.750.000 é muito mais difícil do que você acumular 1 milhão. Tá? Então você tem que acreditar realmente que aquelas empresas vão ter um crescimento muito grande para te proporcionar essa valorização patrimonial aí no futuro. Tá? Então, comparando aqui, patrimônio necessário para terem renda passiva 5 mil reais. Numa carteira de alto dividendo, dividend yield de 8,1%, a gente vai ter um valor patrimonial de 740 mil. Numa carteira normal de dividendos, com dividend yield médio de 6%, o valor patrimonial investido de 1 milhão. Agora, uma carteira ligada ao Ibovespa, que tem muita correlação com o Ibovespa, vai ter um dividend yield parecido com o Ibovespa, de 3,79, o valor patrimonial investido de 1.580.000. Agora, uma carteira focada em crescimento vai ter um dividend yield médio baixo. Tá? Então, o valor patrimonial investido de 3.750.000 reais. Nesse gráfico aqui, eu estou mostrando para vocês o seguinte, a comparação entre a carteira de alto dividendo, a carteira do Ibovespa e a carteira de crescimento. Para você ter uma carteira com o mesmo dividend yield do Ibovespa, você vai ter que ter 114% a mais de patrimônio investido, ou seja, o dobro do patrimônio investido. Agora, caso você queira ter uma carteira baseada em crescimento, para você ter 5 mil reais de renda investidos, você vai ter que ter 400% a mais de patrimônio investido. Então, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, para você atingir 3.750.000 e ter essa renda aqui, eu acho que é muito mais difícil do que, de repente, você atingir 1.580.000 ou 1 milhão de reais. Tá? Ou seja, o trabalho, o tempo que você vai levar para atingir é muito maior, ou então você vai ter que ter uma crença muito grande que essas ações realmente vão valorizar bastante no futuro. Agora vamos ver o patrimônio necessário para você ter uma renda passiva de 10 mil. É o dobro. O que eu estou fazendo aqui é apenas um exercício de matemática. Caso 5 mil reais para você seja pouco, você precisa de 10 mil reais por mês para ter uma vida confortável, então você precisa desse patrimônio aqui em relação aos dividendos, tá? Se você tem uma carteira com alto dividend yield, você vai precisar de um valor patrimonial investido de 1.480.000. Se você tem uma carteira de dividendos com 6% de média, você vai ter que ter 2 milhões. Se você tem uma carteira ligada ao Ibovespa, você vai precisar de 3.160.000. E se você tem uma carteira ligada à valorização, ações de valorização, small caps, etc., que pagam poucos dividendos, você vai precisar de 7.500.000 reais investidos. Ok? Aí a diferença fica um pouco maior, né? De 2 milhões, por exemplo, passa para 7 milhões. Então, obviamente, que acumular 7.500.000 é muito mais difícil do que você acumular 2 milhões. É por isso que eu falo da importância de você acumular ativos que pagam renda, que geram altos dividendos. Como vimos, então, o yield médio da carteira é um indicador fundamental para a sua liberdade financeira. Quanto maior for o dividend yield médio da sua carteira, menor vai ser a necessidade de acúmulo de patrimônio. Você com 1 milhão de reais, você já pode ser livre financeiramente. Agora, se a sua carteira está focada em crescimento, você de repente vai precisar de 3 milhões, 4 milhões de reais investidos para ter a mesma renda passiva. Entendeu? Quanto maior o yield médio, mais rápido e fácil será acumular o capital necessário para a sua liberdade financeira. Outra coisa muito importante, se liga nisso, o maior fluxo de dividendos ajuda a acelerar o processo de acumulação, porque você vai reinvestir os dividendos. Então, quanto você tem um dividend yield médio alto por ano, você está recebendo mais dividendos por ano, você vai reaplicar isso, e isso também vai te ajudar no seu processo de acumulação de patrimônio. Mas aí você pode alegar o seguinte, Vicente, mas você falou que crescimento passado não implica crescimento futuro. Então, dividendos passados também não implicam dividendos futuros. É verdade. Mas pense também no seguinte, nem sempre isso é verdade absoluta. Muitas empresas têm políticas formais de dividendos. Elas garantem aos seus acionistas o pagamento de dividendos. Além disso, muitas estão em setores perenes, que geram muito caixa e têm um histórico sólido de pagamento de dividendos. O que eu quero dizer com isso? É muito mais fácil você identificar uma empresa boa pagadora de dividendos, que vai continuar pagando bons dividendos, do que uma empresa que vai continuar crescendo nos próximos 5, 10 anos. O crescimento futuro é uma variável que você não tem como prever, é uma previsão. Agora, o dividendo futuro você consegue identificar com mais facilidade, com mais clareza.
Então, o dividend yield médio da carteira, que é fundamental, depende de vários fatores para você ter um alto dividend yield médio, que deve ser o seu foco também. Primeiro, são os tipos de ações que você compra para a sua carteira. Como a gente viu, se você está focado em ações de crescimento, você vai ter um dividend yield muito baixo. Se você está focado em ações de dividendo, o seu dividend yield médio vai ser alto. Então, as ações que você compra para a sua carteira, os fundos imobiliários também, vão impactar diretamente no dividend yield médio da sua carteira. Outro fator que influencia muito é o preço que você compra. Então, aqui, falo para vocês, preço importa muito, porque quando você compra uma ação ou um fundo imobiliário com preço baixo, o dividend yield médio que você ganha é maior. Por quê? A relação entre o dividendo que você recebe e o preço que você paga. Quanto menos você paga, maior vai ser essa relação, maior vai ser o dividend yield médio da sua carteira. Então, o preço de compra é muito importante. Vou dar um exemplo prático para você. Quem comprou o Bradesco em fevereiro de 2020, estava lá R$40, estava ganhando dividend yield de 5%, 4%. Quem comprou no auge do coronavírus, pagando R$14, R$15, estava dando já um dividend yield médio de 9%, 10%. Por quê? Porque o preço estava muito menor. Entendeu? Então, o dividend yield médio varia muito por conta do preço. Outro fator muito importante é a antiguidade da carteira. Geralmente, pessoas com carteiras mais antigas possuem dividend yield médios maiores. Por que isso? Porque a pessoa está aportando ao longo de vários anos. Então, se você pegar o gráfico do Itaú, o gráfico do Bradesco, o gráfico de outras empresas pagadoras de dividendos e pegar 10, 15 anos lá para trás, você vai ver que o preço da ação é muito pequenininho. Às vezes é um valor de centavos. Então, quem tem esse preço médio muito baixo, consegue um dividend yield médio muito maior. Então, não é raro, tá? Você ver carteiras aí com dividend yield médio de 10%, 15% e até mais, por conta da antiguidade da carteira. Tá bom, pessoal? Então, fica com essa informação na cabeça aí. Isso é muito importante. Geração de renda passiva é fundamental para a sua liberdade financeira. E se você tem um dividend yield médio da sua carteira, quanto maior possível, mais rápido você consegue alcançar o seu patrimônio necessário para a sua liberdade financeira e, consequentemente, a sua liberdade financeira. Entendeu? Então é isso aí. Queria pedir para você um minutinho da sua atenção para falar sobre o nosso plano VG VIP, que é o nosso plano que tem 5 carteiras em apenas uma. A minha casa de análise, a VG Research, não quer ser a maior. A gente quer ser a melhor, a que tem mais qualidade. Isso depende do desempenho das carteiras e da satisfação dos clientes. O desempenho, eu posso te mostrar esse gráfico aqui dos últimos 365 dias, comparando julho de 2019 com julho de 2020. A nossa carteira está dando 6,2%, enquanto o Ibovespa estava perdendo 1% nesse período aí. Em relação à satisfação, eu tenho muito orgulho em dizer que 96% dos clientes estão satisfeitos com o nosso serviço, com o nosso trabalho. E temos aí 5 carteiras recomendadas, dividendos, small caps, valorização, fundos imobiliários e fundos imobiliários high yield, que são fundos de alto dividendo, e está vindo aí a 6ª carteira, que é a carteira de microcaps. Tá? Então, vão ser 6 carteiras. Temos relatórios semanais de análise, de acompanhamento, relatórios setoriais e relatórios do cenário macroeconômico. Temos também listas de preço justo das ações do Ibovespa, de risco das ações do Ibovespa, calendários de proventos de ações e fundos imobiliários, tudo isso é disponível no site. Relatórios diários do VG News, são as notícias do mercado, e análise de resultados trimestrais, obviamente, quando estamos em período de resultado. E temos ainda essa parte de comunidade que é muito forte, da família VG, que é o grupo de WhatsApp de clientes e o grupo no Telegram, onde é uma lista de transmissão de notícias e fatos relevantes. Tudo isso por apenas R$ 1,80 por dia. Muito barato. É muito pouco por muito conteúdo, tá? Dá menos de uma pizza por mês. E além disso, você tem 7 dias de garantia. Caso você esteja em dúvida, faz a assinatura, experimenta o produto. Não gostou? É só solicitar a devolução do pagamento, sem nenhuma burocracia. Ok? E aí, Buffett, gostou do vídeo? Supimpa, o Buffett voltando às origens do Supimpa. Pessoal, muito obrigado pela paciência, pela audiência, por estar sempre aqui junto. Não se esqueça de deixar o seu comentário, a sua curtida e de compartilhar o vídeo com seus amigos e redes sociais, tá bom? Vamos junto, forte abraço, tudo aqui é feito para você, pensando no seu conhecimento e aprendizado. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.